estoy aquí en una cita muy corta para denunciar lo que está ocurriendo en Brasil en este momento. Ya estuvimos en Estados Unidos, en Europa, en diversos foros y ahora acá en Argentina para hablar sobre los perseguidos políticos, muchos de los cuales están acá en el país, que no son criminales, al revés, son personas que tienen opiniones en contra de la criminalidad, en particular en la política, y que hoy están condenados en Brasil a pasar años en la cárcel. Por eso estamos acá en el Congreso Nacional de Argentina para pedir ayuda al gobierno, a los diputados, para que esa gente pueda vivir en libertad. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. A Polícia Federal está fechando o cerco aos golpistas do 8 de janeiro, a começar pelo golpista mor, pelo chefe dos golpistas. Nós estamos no dia 7 de janeiro e várias notícias sobre o que vai acontecer com os criminosos terroristas que quebraram Brasília e tentaram dar um golpe de Estado não para de chegar. Já sabemos, inclusive, que o próprio Bolsonaro, o chefe da Polícia Federal, veio a público dizer que o chefe dos bandidos vai ser denunciado esse mês, o Jair Bolsonaro, e que ele vai ser denunciado em 4 processos, na verdade, no total, mas nesse mês só 2, mais um terceiro mês que vem, e o 4º em agosto. Em junho vão ser cartão de vacina e joias, em julho o golpe do 8 de janeiro e em agosto o caso da ABIN, a CPI da Covid, que é talvez o pior crime de Bolsonaro, deve ficar para o ano que vem, porque é uma ação muito extensa. Então o calvário do bolsonarismo está só começando. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A Polícia Federal está correndo contra o tempo para encerrar as investigações que envolvem Bolsonaro e seus principais assessores. Após a abolição violenta, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a Polícia Federal não para. No âmbito da Operação Lesa Pátria, desde quinta-feira, desde ontem, a Polícia Federal cumpre 208 mandados em 18 estados e no Distrito Federal. 49 bolsonaristas já foram presos e 160 são foragidos. E eles estão com ordem de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes. Esses deputados que estão foragidos estão fora do país. E a grande maioria deles está na Argentina. Condenados ou investigados romperam as tornozeleiras eletrônicas e fugiram para a Argentina. E você viu nesse vídeo o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, pedindo, junto com uma comitiva de deputados brasileiros de extrema-direita, aos argentinos que continuem dando guarida aos fugitivos procurados pela justiça. Ou seja, isso por si só já é um crime. A Polícia Federal está investigando e esses deputados que foram à Argentina pedir ajuda para criminosos foragidos, eles devem responder por isso. Muito provavelmente a Procuradoria-Geral da República vai fazer uma denúncia contra eles. Enquanto isso, a PF mira na Argentina a rota da fuga deles e já sabe que foragidos pelo 8 de janeiro pediram refúgio a Milei. Isso não precisa porque saiu no jornal, e quem pediu por eles foram os deputados brasileiros. E os mandados que basearam a operação de ontem foram expedidos pelo Moraes, relator dos processos dos atos golpistas. A Polícia Federal deflagrou ontem mais uma fase da Lesa Pátria, você viu os números, né? E agora eles vão ter pedido de extradição
pelo Brasil os bolsonaristas. Um balanço da corporação divulgado na quinta contabilizou 49 prisões em 18 estados. Mas a Polícia Federal tem mais que isso. Ela já sabe onde essa gente está escondida. Os mandados foram expedidos pelo Moraes e os alvos da operação, que descumpriram medidas cautelares, vão ser presos. O governo brasileiro vai pedir a extradição deles e a Polícia Federal já mapeou o paradeiro dos réus lá na Argentina. Já deu até, vai dar até para o governo do Milei, já vai dar até os endereços dele, e a Polícia Federal já mapeou o paradeiro dos réus e vai repassar ao STF, responsável por emitir a ordem de extradição. Com isso, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ligado ao Ministério da Justiça, vai fazer um pedido formal à Argentina. A Polícia Federal tem informações de que parte dos foragidos pediu refúgio ao Milei e de que alguns não passaram pelas barreiras migratórias. Eles entraram, olha só, eles entraram na Argentina ilegalmente e o governo Milei está deixando que eles fiquem lá. Os alvos que não forem encontrados também terão nomes incluídos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Com isso, seus nomes ficarão públicos e qualquer pessoa que localizar os foragidos pode acionar a polícia para realizar a prisão. As apurações apontam que os brasileiros podem ter entrado no país vizinho até mesmo em porta-mala de veículos, segundo o G1. Outros fugiram a pé pela fronteira ou atravessando o Rio Paraná. Todas as fugas ocorreram em 2024. No mês passado, reportagem do UOL revelou que os condenados romperam as tornozeleiras e fugiram. A maioria dos alvos foi presa ontem e o advogado Elmar de Souza, que defende um dos fugitivos, afirma que a cliente recebeu uma proposta para fugir e não aceitou. A Polícia Federal prendeu ainda uma pastora, uma tal de Sandra Maria Menezes Chaves, de 49 anos, condenada a 13 anos de prisão em fevereiro. A moradora de São Paulo é avó de 3 netos e foi presa dentro do Senado e terá de pagar indenização. A defesa tem alegado no processo que a pastora estava se manifestando de forma pacífica e não cometeu os crimes a ela imputados. Seja como for, após 11 horas de busca ontem, foram presos vários bolsonaristas. A PF conseguiu, após mais de 11 horas, 159 alvos de mandados de prisão preventiva expedidos pelo STF continua à solta. Segundo o balanço, às 17 horas, os agentes conseguiram prender 49 pessoas. E após 1 ano e meio, a Justiça já deu uma forte resposta ao 8 de janeiro. Vamos ver os números. Conforme informações divulgadas pela Polícia Federal, passa de 160 o número de mandados de prisão cumpridos, entre preventivas e temporárias, e de 430 o montante de ordens de busca e apreensão efetivadas. As medidas abrangem alvos em 21 unidades da Federação. Os números de prisão devem ser somados aos mais de 1.300 presos no próprio 8 de janeiro. Os ataques são investigados em inquéritos que correm no STF. Inquérito número 4921 apura a responsabilidade dos autores intelectuais, enquanto o 4922 trata dos executores de materiais e crimes. Bom, bolsonarista propõe uma lei que pode perseguir bolsonaristas, porque é uma lei contra extremistas, não é? O deputado bolsonarista Alberto Fraga, do PL de Brasília, do Distrito Federal, propôs projeto de lei que pode monitorar bolsonaristas que participaram do 8 de janeiro. A proposta foi aprovada na Comissão de Segurança da Casa. O projeto institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência, um subsistema de monitoramento e alerta contra atos extremistas e violentos. A nova instância serviria para monitorar e difundir dados
sobre extremistas e suas manifestações. A classificação de atos extremistas, entretanto, chama atenção. Uma emenda da Comissão de Relações Exteriores ao projeto definiu que será considerado ato extremista o emprego da força física cometida por indivíduos ou grupos com o objetivo de intimidar, ferir ou matar cidadãos. A definição abre brecha para interpretar os atos de 8 de janeiro como extremistas, uma vez que um grupo de pessoas tentou intimidar outro com emprego de violência no dia da invasão. A justificativa de Fraga para o projeto foram os ataques terroristas em escolas. E o STF retoma o julgamento de recurso de Collor contra a condenação. O Dias Toffoli pediu vista para o processo do Collor, ele foi condenado a 8 anos de prisão, e isso significa basicamente 8 anos e 10 meses, praticamente 9 anos. Ou seja, o Collor estava recebendo praticamente a mesma pena que recebeu o Lula no caso do julgamento, no caso do triplex, né, que depois foi tudo anulado. Foram 9 anos pelo Moro e o Collor está recebendo 8 anos e 10 meses, o que significa que ele vai ser preso, né? Então houve esse pedido de vista, mas agora o Toffoli devolveu o processo e o STF vai voltar a julgar e pode mandar o Collor para a cadeia, provavelmente aí pelo menos por uns 2, 3 anos, se tudo correr bem. E o PM Nota 10, condecorado por Dória durante o governo dele em São Paulo, é afastado após suspeita de assaltar lotérica. Veja só. A boa e a má notícia é que as investigações da PF reservam para Michele Bolsonaro. Eu vou resumir essa matéria para você. Há uma boa e uma má notícia para Michele. Ela está indiciada em vários casos, segundo essa reportagem, e no caso das joias, apesar de ela estar citada, a Polícia Federal ainda não conseguiu provar que ela sabia que as joias, que usar as joias era ilegal, tal, e não há indicação de que ela determinou qualquer coisa em relação às joias. Então ela pode, não é certeza, escapar de uma condenação no caso das joias. Porém, há um outro caso, um dos vários casos em que ela está indiciada, indiciada assim, está sendo investigada pela PF, é o caso do cartão corporativo que atinge Bolsonaro e que aí sim a PF diz que há várias provas de mau uso do cartão corporativo por ela, e quando falo em mau uso, eu falo sobre roubo mesmo, roubo de recurso público. O STF assinou acordo com as redes sociais, chamadas na mídia de Big Techs, né, Facebook, Instagram, Google, YouTube, assinou um acordo contra a desinformação, ou seja, contra a fake news. O Elon Musk, o X, antigo Twitter, não assinou. Por que será, né? E a condenação de Moro por calúnia é provável, mas cassação e detenção não, dizem especialistas. É relativo, né? Alguns juristas acham que o Moro vai ter que cumprir vai ser condenado criminalmente, mas preso ele não vai ser. Aí eu também concordo, ele não deve ser preso. Mas a cassação do mandato, se ele for condenado por um colegiado a mais de 4 anos de prisão, ou de 4 anos para cima, ele perde sim o mandato de senador da República. As conversas entre Ibanez e Valdemar sobre as eleições de 2026 desembocam no seguinte: a candidatura da Michele está ameaçada por Bia Kicis e pelo Ibanez, que quer fazer um acordo com o PL. Ibanez é o governador do Distrito Federal.
de Brasília. O Ibanez quer ser candidato a senador e o Valdemar pode dar legenda para ele em vez de dar para Michele Bolsonaro, porque a Bia Kicis já tem a preferência do partido para se candidatar a senador em 2026. E o Bolsonaro ele se reuniu com o Pablo Marçal para fazer uma ameaça ao prefeitável de São Paulo, o atual prefeito da cidade, o Ricardo Nunes. Ou seja, ele sabe muito bem que se ele der apoio a esse Marçal, ele passa para primeiro nas pesquisas na hora. E esse Pablo Marçal enfrenta uma fila de cobrança de R$1 milhão, porque ele disse num programa da Jovem Pan que se alguém achasse alguma ação que ele moveu contra alguém algum dia, ele daria R$1 milhão. Já tem uma fila de pessoas, 19 pessoas entraram na justiça dizendo que acharam processos dele contra outras pessoas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.